A Páscoa de Jesus Cristo é comemorada em todo o mundo com orações, cultos, missas, vigílias e procissões e outros rituais religiosos. É um momento de profunda reflexão sobre a mensagem de amor, esperança e redenção que Jesus Cristo trouxe ao mundo inteiro. Desejo de todo o meu coração uma feliz Páscoa para todos. Que o amor de Cristo renove a fé e a esperança em todos os lares. A Páscoa de Cristo Jesus é uma data muito especial para os cristãos, pois celebra a ressurreição de Jesus Cristo, que é considerada a principal festa do calendário cristão. A ressurreição de Jesus simboliza a vitória sobre o pecado e a morte, e é vista como a garantia da vida eterna para aqueles que creem nele. Para os cristãos, a Páscoa de Cristo Jesus é uma oportunidade de renovar a fé, a esperança e a alegria de viver seguindo os ensinamentos de Jesus. É um tempo de agradecimento pelo sacrifício de Cristo na cruz e de celebração da vitória da vida sobre a morte. No jardim, conhecido como Getsêmani, Jesus passa por um momento de profunda angústia e oração, pedindo a Deus que afaste dele o cálice da morte iminente, mas também submetendo-se à vontade do Pai, e neste momento no jardim reflete a humanidade de Jesus, mostrando que ele também experimentou medo e sofrimento, mas ao mesmo tempo demonstrando sua confiança e entrega absoluta a Deus. É um momento crucial na vida de Jesus, que marca o início de sua jornada rumo à crucificação e ressurreição. A morte de Cristo Jesus, também conhecida como a crucificação, é um evento central na história do cristianismo. Segundo a Bíblia, Jesus foi crucificado em Jerusalém por influência dos líderes religiosos, que incitaram o povo a gritar "crucifica", pois consideravam uma ameaça ao poder político e religioso da época. Para os cristãos, a morte de Jesus foi um sacrifício voluntário que ele fez para redimir os pecados da humanidade. Acreditam que sua morte abriu o caminho para a salvação e a vida eterna. A ressurreição de Jesus, 3 dias depois, é celebrada como a vitória sobre a morte e o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. A morte de Cristo Jesus é lembrada e celebrada na Semana Santa, com ênfase especial na Sexta-feira Santa, o dia em que ele foi crucificado. É um momento de profunda reflexão e de gratidão pelos sacrifícios feitos por Jesus em favor da humanidade. A história de Jesus e Judas é uma das mais conhecidas e marcantes da Bíblia, e tem sido objeto de inúmeras interpretações e análises ao longo dos séculos. Enquanto Jesus é visto como o Salvador da humanidade, cujo sacrifício na cruz trouxe redenção e perdão, Judas é geralmente lembrado como o traidor, cujas ações desencadearam a morte de Jesus. Segundo os relatos bíblicos, Judas traiu Jesus entregando-o às autoridades religiosas e políticas de Jerusalém por 30 moedas de prata. Ele fez isso identificando Jesus aos soldados romanos com um beijo, no Jardim das Oliveiras, conforme descrito nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Essa traição levou à prisão, julgamento e eventual crucificação de Jesus.
Apesar de seu papel controverso na trama da crucificação de Jesus, alguns estudiosos têm questionado a vilanização de Judas, sugerindo que sua traição poderia ter sido parte de um plano divino maior. Independentemente de como se vê Judas, sua história é um lembrete poderoso do poder da traição e da importância da lealdade e da fé. Na crucificação de Cristo, havia 2 criminosos sendo crucificados ao lado dele. Um deles zombou de Cristo, enquanto o outro reconheceu a sua inocência e pediu por misericórdia. Cristo prometeu ao ladrão arrependido que ele estaria com ele no paraíso após a morte, demonstrando a sua compaixão e perdão até mesmo naquele momento de intensa dor e sofrimento. Sim, de acordo com o relato bíblico, após o momento da crucificação de Jesus, houve uma série de eventos sobrenaturais que ocorreram. Estes incluíram terremotos, o escurecimento do céu durante horas e muitos mortos se levantando da sepultura e aparecendo para muitas pessoas na cidade de Jerusalém. Estes eventos foram vistos como sinais do poder de Deus e da ressurreição de Jesus, indicando a importância e a magnitude da morte de Jesus na cruz. Jesus desceu até o Hades para libertar as almas dos justos que estavam aguardando a redenção. Essa crença é baseada na tradição cristã e está presente em algumas denominações do cristianismo, como a Igreja Católica. A descida de Jesus ao inferno é vista como um ato de misericórdia e redenção, demonstrando o amor de Deus por toda a humanidade. As mulheres foram pela manhã e viram 2 anjos no sepulcro de Jesus. Os anjos disseram a elas que Jesus havia ressuscitado e que elas deveriam anunciar essa boa nova aos discípulos. As mulheres ficaram maravilhadas e saíram correndo para contar aos outros o que tinham visto. A notícia da ressurreição de Jesus se espalhou rapidamente e trouxe esperança e alegria para todos que acreditavam nele. A ressurreição de Jesus é um dos eventos mais importantes no cristianismo e é celebrada na Páscoa. Segundo a Bíblia, Jesus foi crucificado, morreu e ressuscitou no 3º dia, mostrando seu poder sobre a morte e cumprindo sua missão de redenção da humanidade. A Páscoa é uma época de alegria e renovação da esperança para os cristãos que celebram a vitória de Jesus sobre o pecado e a morte. Segundo relatos bíblicos, Maria Madalena foi de fato a primeira pessoa a ver Jesus Cristo ressuscitado. Ela foi até o túmulo onde Jesus tinha sido sepultado e encontrou a pedra removida e o túmulo vazio. Ela ficou angustiada e começou a chorar, quando Jesus apareceu a ela e a consolou, revelando que havia ressuscitado. Maria Madalena então correu para contar aos discípulos a boa nova da ressurreição de Jesus. Esta cena da aparição de Jesus a Maria Madalena é um dos momentos mais significativos e emocionantes da narrativa bíblica da Páscoa. Após a ressurreição de Jesus, ele apareceu aos discípulos diversas vezes para tranquilizá-los e reafirmar a sua presença. Em uma dessas aparições, ele instruiu os discípulos a pregarem o Evangelho a todas as nações e lhes prometeu o Espírito Santo para os capacitar nessa missão. Finalmente, Jesus levou os discípulos até o Monte das Oliveiras, onde ele ascendeu aos céus diante dos olhos deles. Enquanto ele subia, uma nuvem o envolveu e os discípulos ficaram maravilhados com o que estavam presenciando. Assim, Jesus retornou ao céu para estar ao lado de Deus Pai e enviar o Espírito Santo. Os discípulos, então, obedeceram às instruções de Jesus e começaram a pregar o Evangelho pelo mundo, cumprindo a grande comissão dada por ele antes de subir aos céus. Eles espalharam a mensagem de amor, perdão e salvação para todos os povos, seguindo o exemplo de Jesus e levando a sua luz a todas as nações. Sim, de acordo com a Bíblia, após a ascensão de Jesus ao céu, 2 anjos apareceram aos discípulos e lhes disseram que da mesma forma que viram Jesus subir aos céus, ele voltará da mesma maneira. Este evento é descrito no livro de Atos e a promessa da segunda vinda de Jesus é uma crença fundamental do cristianismo e é aguardada por todos os seguidores de Jesus. De acordo com a crença cristã, a segunda vinda de Cristo ocorrerá no final dos tempos, quando ele retornará à terra para julgar os vivos e os mortos. Neste momento, os fiéis serão salvos e viverão eternamente no reino dos céus, enquanto os ímpios serão condenados ao sofrimento eterno.
A Bíblia também descreve que haverá grandes eventos cósmicos e catastróficos, como terremotos e a queda das estrelas, que acompanharão a volta de Cristo. A data exata e os detalhes específicos desse evento estão abertos a interpretações e debates entre os estudiosos religiosos. Feliz Páscoa para todos. Obrigada por assistir Medite nessas palavras maravilhosas. Lembrem-se, o nosso Senhor Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Se inscreva no canal Filosoflix e ative o sininho para receber novos vídeos. Saúde, graça e paz para todos.